Oi, meu povo! Hoje eu tô aqui pra falar das 100 páginas dessa semana de Os Miseráveis. E como eu não tenho vinheta, vamos lá. Enfim, a semana passada a gente falou sobre as primeiras 100 páginas, né? E falamos sobre o Monsenhor Bienvenu, basicamente, só dele. E agora, da página 100 à página 200, a gente conheceu outros dois ou três personagens, na verdade vários outros, né? Mas sim, nos aprofundamos mais em três personagens. Que foi o Jean Valjean, que aparentemente, todas as vezes que eu ouvi falar desse livro, ele é o protagonista. A Fantine, que é a que dá nome ao primeiro livro, e a Cosette, que é filha da Fantine. Então tá. Começando a falar do Jean Valjean. Vou soltar esse livro porque ele pesa 2 quilos e pouco. Literalmente 2 quilos e pouco. Pode procurar na Amazon, tem o peso dele na ficha catalográfica. Enfim, o Jean Valjean, a gente conhece ele com ele chegando na cidade de Digne. E coisas acontecem com ele que eu acho mais fácil contar em ordem cronológica, não na ordem que está no livro, porque fica mais simples. Enfim, foi uma criança pobre, ele perdeu os pais cedo e foi morar com a irmã, que era casada e tinha 7 filhos. E quando o filho mais velho dos 7 tinha 8 anos, se eu não me engano, e o mais novo tinha 6, tinha 1, quer dizer, ele, o pai morreu, né? E daí ficou ele como o homem da casa, cuidando da irmã e dos 7 sobrinhos. Mas já foi preso, porque ele quebrou uma janela de uma casa, uma padaria, agora eu não me lembro. Mas ele quebrou uma janela e roubou um pão. Né? O cara correu atrás dele e conseguiu pegar ele, encontrou ele, né? Ficou meio sem acreditar que era ele, afinal de contas eles eram conhecidos e tal, e tudo. Mas ele viu o braço sangrando, ele estava com o pão e tudo. Ele foi preso por roubar um pão para alimentar 7 crianças e uma mulher viúva. Fato é que Jean Valjean passou 19 anos na cadeia por roubar um pão. Tá, que nem todos os 19 foram por roubar pão, foram um tanto por roubar, mas foram alguns anos por roubar um pão. Foram acrescentados alguns outros anos à pena dele por ele tentar fugir. Aí, quando finalmente ele se vê livre, né, quando ele não ele se falam para ele que ele está livre, ele quase não acredita. Ele sai da cadeia com um passaporte amarelo, que ele tem que apresentar em toda a cidade que ele chega. E nesse passaporte amarelo fala que ele é um ex-presidiário, que ele é um homem perigoso. Afinal de contas, ele roubou um pão para alimentar 7 crianças e uma viúva. Muito perigoso esse homem. E, esse tempo que Jean Valjean passou na cadeia acabou tornando ele uma pessoa dura, sabe? Ele era uma pessoa amável, ele era uma pessoa comum, né? Só que ele foi se endurecendo e ele foi se tornando cruel por causa da situação que ele se encontrava. Ele trabalhava muito na cadeia, trabalhou 19 anos arduamente e saiu com uma miséria. Uns trocadinhos lá que era para pagar a hospedagem dele. Logo chegamos na parte da hospedagem dele. Mas ele reconhecia que ele realmente tinha cometido um erro, né, tentado roubar o pão, em vez de chegar lá, me dê, forneça um pouco de alimento para mim e para 7 crianças que eu tenho que alimentar. Mas ele percebe também que o castigo foi um pouco excessivo, né? Afinal de contas, ele ficou 19 anos por roubar um pão. E deixa eu ver, eu sempre esqueço de marcar as passagens que eu quero ler. Aqui tem uma parte, acho que ele ficou condenado a 5 anos por roubar o pão, e daí como eu disse, foram sendo acrescentados anos por tentativas de fuga. Aqui, está na página 126. No final do 4º ano, ocorreu a tentativa de evasão de Jean Valjean. Seus camaradas, como de costume naquele lugar triste, ajudariam-no. Fugiu, vagou 2 dias em liberdade pelos campos, se é que estar livre é ver-se perseguido, olhar para trás a todo instante, estremecer ao menor ruído e ter medo de tudo, da fumaça que sai do telhado, do homem que passa, do cão que ladra, do cavalo que galopa,
da hora que soa, do dia porque se vê, da noite porque não se vê, da estrada, do atalho, do arvoredo, do sono. Na noite do segundo dia, Jean Valjean foi recapturado. Havia 36 horas que ele não comia nem dormia. Então ele realmente conseguiu fugir, né? E ele foi recapturado e foram 3 tentativas, se eu não me engano. Aqui. Resistiu às guardas que o prenderam. Crime de evasão e rebelião. Esse delito, previsto pelo Código Penal, foi punido com um agravo de 5 anos, sendo 2 com duplas correntes. 13 anos. Aqui ele já tinha tentado fugir uma vez, essa foi a segunda vez que ele tentou fugir, se eu não me engano. No 10º ano, mais uma tentativa, mas não se saiu melhor. Mais 3 anos, 16 anos. Finalmente, no 13º ano, acredito, tentou uma última vez. E o que conseguiu foi ser recapturado apenas 4 horas depois da fuga. 3 anos por essas 4 horas. Em outubro de 1815 foi posto em liberdade, tendo entrado ali em 1796 por quebrar um vidro e furtar um pão. Então, né, ele ficou todo esse tempo, e daí quando ele finalmente conseguiu sair, né. Aqui tem uma coisa que eu sempre ouço falarem quando falam desse livro é das interrupções, das intromissões do autor. E nessas 100 páginas dessa semana eu percebi bastante isso. Inclusive, logo depois disso que eu acabei de ler, ele vai falar: momento para um curto parêntese. É a segunda vez que o autor deste livro, em seus estudos sobre a questão penal e a condenação pela lei, se depara com o roubo de um pão como origem da catástrofe de um destino. Claude Gilks roubar um pão. Jean Valjean tinha roubado um pão. Uma estatística inglesa constata que, em Londres, a cada 5 roubos, 4 têm como causa imediata a fome. Depois fez a si próprio as seguintes perguntas. Fora ele o único a proceder mal em sua fatal história? Antes de tudo, não era uma coisa grave que um trabalhador como ele não tivesse trabalho, que um homem laborioso como ele não tivesse o que comer, e então, confessado o erro cometido, o castigo aplicado não havia sido feroz e exagerado? Não houvera maior absurdo por parte da lei na aplicação da pena do que por parte do culpado na falta? Não houvera excesso de peso no prato da balança que contém a expiação? O excesso do castigo não seria a aniquilação do delito, resultando na inversão da situação, o erro do delinquente sendo substituído pelo erro da repressão, fazendo do criminoso a vítima e do devedor o credor, e pondo definitivamente o direito do lado de quem? É uma pergunta. Aquele castigo, complicado por sucessivos agrados devido às tentativas de evasão, não seria um tipo de atentado do mais forte contra o mais fraco, um crime da sociedade contra o indivíduo, um crime que recomeçava todos os dias, um crime que durava 19 anos. Então ele realmente, como eu disse antes, ele realmente reconheceu que ele tinha errado, que ele reconheceu que não foi certo roubar o pão, mas ele também percebia que o castigo dele por ter roubado um pão foi muito grande. O que, convenhamos, né, ficar 19 anos trabalhando como um condenado, e por roubar um pão é meio demais. Continuando a história dele ter ficado, dele ter endurecido nesse tempo que ele passou na cadeia. Nesse ponto, não se pode deixar de refletir um momento. A natureza humana transforma-se assim completamente? O homem que saiu bom das mãos de Deus pode tornar-se mal pelas mãos do homem? A alma pode ser refeita pelo destino e tornar-se má? Se for ruim o destino, o coração pode tornar-se disforme, contrair deformidades e enfermidades incuráveis sob a pressão de um desproporcionado infortúnio, como acontece com a coluna vertebral sob uma abóbada extremamente baixa? Acaso não há, em toda a alma humana, acaso não havia, em particular na alma de Jean Valjean, uma primeira centelha, um elemento divino incorruptível nesse mundo, imortal no outro, que o bem pode desenvolver, atiçar, acender e fazer fulguras esplendidamente, e que o mal jamais pode apagar inteiramente? No caso, aqui ele está falando sobre, será possível que o estilo de vida lá, sendo condenado, sendo injustiçado, sendo aquele estilo sofrido lá do castigo exagerado, não acaba corrompendo a bondade dele? Será que não sobrou nada de bom dentro dele depois de tudo isso? Eu vou ler bastante nessa coisa, porque tem bastante passagem que eu gostei demais.
esse livro vai acabar com uns bons post-it meu. Seria quase verdadeiro dizer que para Jean Valjean não havia sol, nem belos dias de verão, nem céu límpido, nem frescas manhãs de abril. Não sei, não sei que reste de luz iluminava habitualmente sua alma. Então ele era um miserável, no pior sentido da palavra. Ó, aqui, mais uma vez falando do castigo demasiado para o crime. Mais uma vez considerou-se roubado. A sociedade ou Estado, diminuindo o que ganhara, roubaram muito. Agora era a vez de um indivíduo roubá-lo por um pouco pequeno. Roubá-lo um pouco pequeno. Liberdade não é estar solto. Pode-se sair da prisão, mas não da condenação. Eis o que lhe aconteceu... Ah, tá. Enfim. Essa frase, esse trechinho que eu li agora, é mais sobre o preconceito que ele sofria por ser um ex-presidiário. É que ele estava trabalhando, ele foi trabalhar numa, eu não sei onde, agora eu já não lembro onde, mas ele foi trabalhar num lugar lá e quando chegou a hora de receber, ele recebeu menos, e quando ele foi reclamar, o cara falou que ia chamar a polícia, afinal de contas ele era um bandido, né? Para que ele queria mais dinheiro se ele, né? Então ele sofria preconceito mesmo depois de ter saído da prisão por causa do passaporte amarelo que ele tinha que apresentar. Enfim, vamos parar de ler trechos e falar, né, um pouco sobre o decorrer, um pouco mais sobre o decorrer da história. Ele chega em Digne, né, a cidade lá onde se passa toda a história basicamente das primeiras 100 páginas. E ele tenta uma estalagem, a estalagem descobre que ele é um ex-condenado e não atende ele, expulsa ele de lá, manda ele embora. Ele tenta um barzinho lá, que também é um albergue, e também expulsam ele. Daí ele começa a bater na porta das casas, o povo tranca, se esconde, e já é burburinho pela cidade que tem um homem muito perigoso na cidade rondando, um ex-condenado e tal. E o povo vai com arma pra cima dele para expulsar ele da propriedade deles. E ele vai dormir num banco da praça. Quando ele estava lá quase dormindo, chega uma boa alma, uma senhora, e fala: Nossa, mas você não ficaria melhor numa hospedaria e tal? E ela até dá um dinheiro para ele lá, né? Apesar de que ele tinha uns trocados para pagar uma estalagem para ele dormir, ele tinha. Mas mesmo assim a mulher dá um pouco de dinheiro para ele. Ele fala que ele tinha dinheiro, mas ele não quiseram receber ele. Ele já bateu em todas as portas. E essa pracinha fica justamente na frente da casa do Monsenhor Bienvenu. E ela fala: Já bateu naquela? Aí ele resolve ir lá na casa, né? Que acontece uma coisa muito engraçada. A irmã e a criada do Monsenhor Bienvenu já estão falando para ele, né, dos riscos que estão tendo na cidade, porque tem um criminoso à solta e tá todo mundo com medo, e fala para ele considerar, trancar a porta, afinal de contas ele nunca tranca a porta, né, que é perigoso, e essa mania dele de ouvir alguém na porta falar e mandar entrar sem perguntar quem é, sem ir lá conferir nem nada, e deixar todo mundo ir entrando na casa dele assim, é perigoso, né? Enquanto elas falavam isso, bateram na porta e o bispo falou: Entre. Tipo, tô nem aí pra que vocês estão falando, eu vou continuar do meu jeito. E entra, a pessoa que entra é o Jean Valjean, e ele já vai descarregando tudo, né? Tipo, eu sou um ex-condenado, eu sou perigoso, eu sou não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E enquanto ele vai lá falando, quando ele para pra respirar, o bispo fala pra criada: arrume o jantar pra gente, coloque mais um prato na mesa, não sei o que. E ele continua falando tudo de ruim que ele é, né, o Jean Valjean. E ele, e coloque lençóis limpos na cama lá também, né, que ele fala que ninguém quis atender ele, e ele tá quase dormindo na praça. Ele fala: mas o senhor vai me acolher aqui, depois de tudo que eu te falei? Daí o bispo... Eu falei que não ia ler mais nada, mas essa parte eu vou ter que ler. Deixa só eu achar ela. Ó, ele fala: Padre, disse o homem, o senhor é bom, não tem desprezo por mim.
recebe-me em sua casa, manda acender os seus castiçais, e eu não lhe escondi de onde venho, nem que sou um homem desgraçado. O bispo, sentado perto dele, tocou de leve sua mão. Poderia não ter dito nada. Essa casa não é minha, é de Jesus Cristo. Aquela porta não pergunta a quem entra se tem nome, mas se tem alguma amargura. O Senhor sofre, tem fome e sede. Seja bem-vindo. Não me agradeça por isso. Não diga que o recebo em minha casa. Ninguém aqui está em sua casa, a não ser aquele que precisa de asilo. Digo isso a quem passa, então... Digo isso a quem passa. Aqui estão... aqui estão em casa mais que eu mesmo. Tudo o que há aqui é de vocês. Que necessidade tenho de saber seu nome? Além disso, antes que me digam, você é um homem que eu já conhecia. Enfim, né? Eles continuam, tá? Aí eles jantam junto. Eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas o bispo, a única coisa que ele mantém assim pra ele, o único luxo que ele se dá, é um jogo de prataria que ele tem que ele herdou, e os castiçais de prata, que sempre que vai uma visita importante ele acende. E eles jantam, né, com esses talheres de prata, com os castiçais de prata, e o Jean vê a criada guardando eles. E daí de noite ele acorda e, né, vai lá e rouba e foge. Daí no outro... Aí de manhã a criada vai desesperada lá no jardim onde está o bispo e o cesto da prataria sumiu, não sei o que. É isso que você quer? Você sabe, o senhor sabe onde está? Sei sim. Ele, ai, que bom, graças a Deus, achei que tinha sido roubado, não sei o que. Ele fala, aqui tá, e pega o cesto e entrega pra ela, que o Gerval já deixou o cesto cair a hora que fugiu. Mas cadê a prataria? Você quer saber da prataria? Não, isso eu não sei. Foi roubado, foi aquele homem e tal. Daí ele falou, mas que direito eu tinha de manter aquilo? Já devia ter doado aos pobres há muito tempo e não sei o quê. E fica por isso, né? Daí depois a polícia bate na casa do padre, segurando o Jean Valjean e a prataria, né? Ele fala, esse homem disse que você deu a prataria para ele e a gente o pegou porque ele estava andando como se estivesse fugindo de alguma coisa. Daí ele fala, meu bom homem, você esqueceu os castiçais, como que você foi esquecer? Eu não falei para você levar eles junto também? Os policiais ficam, então é verdade que o senhor deu para ele? Não, sim, podem soltar o homem, para que vocês estão segurando e tal? E tá, eles soltam o Jean Valjean e vão embora. Aí o Jean Valjean fica todo sem graça, né, com o padre entrega os castiçais também para ele e fala para ele vender, ir em paz e usar o dinheiro para se tornar uma pessoa melhor. E, né, ele vai embora se sentindo uma pessoa horrível e ainda comete uns outros delitozinhos ali, mas ele tá tentando melhorar. Tá? A gente vê que ele tenta melhorar. Aí a história de Jean Valjean é cortada por enquanto e a gente conhece a Fantine, que dá nome à primeira parte do livro. Ela e 3 amigas dela, que eu nem entendi direito o que elas são, mas elas são mulheres de vida fácil, assim, né? Elas não são exatamente prostitutas. Eu não entendi direito o que elas são. Parecem ser prostitutas, mas ao mesmo tempo não parecem. Enfim, elas 4 têm seus namorados. Acho que elas são meio que acompanhantes, assim, só pra aparecer com os homens mesmo, né? Sem fazer as coisas. Mas elas têm ali seus namorados, inclusive a Fantine é a mais bonita de todas, de longe. E daí ela realmente se encanta e se apaixona por pelo namorado dela, pelo respectivo namorado, ainda bem que é pelo respectivo namorado, que é um cara de 30 e poucos anos, que já tá calvo, já tá desdentado, mas ele tem ele é bem controverso, na verdade. Ele tem uma aparência de velho, mas ele age como um jovem, ele tem muita jovialidade na forma de viver, assim. E, enfim, elas ficam lá e daí eles dão presente pra elas. Na verdade, essa parte me cansou um pouquinho, porque, ai meu Deus, e daí eles começam a falar e não calam mais a boca, falam. São reflexões bacanas também, mas, sabe, não é tão interessante quanto o resto do livro. Do que eu li, né? Não sei o resto do livro. Enfim, aí a Fantine acaba se envolvendo mais profundamente com esse namorado dela. E eles vivem falando que vão fazer uma surpresa para ela e as
mulheres vivem cobrando essa surpresa. Até que um belo dia eles quatro levam elas quatro para um restaurante e falam: hoje é o dia da surpresa de vocês. E saem os quatro de braço dado assim e deixam as mulheres lá esperando. E disseram que iam buscar a surpresa delas. E elas esperam e nada deles voltar com a dita surpresa que elas tanto querem saber o que é. E daí o garçom chega. E eu tô falando muito e daí nesse vídeo, né? Eu acho que sim. Enfim, o garçom chega e entrega uma carta para elas. Daí a mais espivitada lá, meio que líder das quatro, pega a carta e nela tá escrito: essa é a surpresa. Ela: mas por que você demorou tanto para entregar? Ele: é que aqueles senhores falaram que era para mim esperar pelo menos 1 hora para vir entregar para vocês, né? Aí eles falam, né, que a gente tem família, a gente tem pais, mães, coisas que para você deve ser estranho, mas a gente vai viver com as nossas famílias e adeus, o jantar tá pago, tchau, né? Foi uma surpresa mesmo, né? E tá. E fica por isso, né? Beleza, algumas não estavam nem aí pro cara, elas suportavam eles, porque aparentemente eles davam dinheiro para elas. Como eu disse, não entendi muito bem essa parte, porque ela era meio enfadonha, cheia de frufruzinho e romancezinho e enfim. Mas, como a Fantine realmente amava o cara, ela ficou deprimida, inclusive porque lá no momento que ela se entregou para ele, ela acabou engravidando. E a gente tem um pequeno salto no tempo em que tem uma mulher, que é super engraçado o encontro dessa mulher, não vou nem falar porque o vídeo já deve estar ficando enorme. Mas ela encontra a mulher e a mulher tem 2 meninas e ela tá com a menina no braço, a Cosette, que é a outra personagem aparentemente principal do livro, a menina. E ela. Daí as meninas dela estão brincando juntas. Essa mulher que tem as 2 meninas é dona de uma hospedaria, acho que é hospedaria. E fala: nossa, como elas são lindas brincando juntas, parecem até irmãs, parecem até 3 irmãzinhas. Aí a Fantine: você quer ficar com a minha filha? E a outra olha pra ela assim: como assim? Daí ela explica que ela tá indo trabalhar numa fazenda dos parentes dela muito longe e ela precisa que alguém cuide da filha dela pra ela, que é o maior tesouro que ela tem, que ela vai voltar, ela paga pra ela ficar cuidando da menina e ela vai voltar o mais rápido possível pra pegar a menina de volta para elas poderem viver juntas e bem com o dinheiro que ela ganhar lá. Aí nisso o marido da mulher escuta que ele tá lá dentro da estalagem, fala: a gente vai cobrar tanto por mês. Tá, beleza. Ficou com a menina e ela foi trabalhar. Aí foi passando e daí a menina foi crescendo e cada pouco elas arrumavam desculpa para cobrar mais dela e ela mandava mais dinheiro, todo mês ela mandava dinheiro e daí ela perguntava da menina: ela tá bem, ela tá ótima, ela tá feliz e coisa, só que na verdade eles deixavam a menina comendo, ela vestia os trapos, ela deixou o enxoval da menina com ela, e ela pegou e vendeu o enxoval e vestia a Cosette, a filha da Fantine, com os trapos que sobravam das outras filhas dela. E o narrador fala que ela era tratada um pouco melhor que o cachorro e um pouco pior que o gato da casa. E era com eles que ela comia embaixo da cama, da mesa, numa tigela de madeira igual a dos bichos mesmo, igual a do cachorro e do gato. E ela foi crescendo. Quando ela tinha 5 anos, ela já era criada da casa. E tem uma parte aqui que eu vou ler também, deixa eu encontrar ela. Abri bem nela, olha. Certas naturezas não podem amar de um lado sem odiar do outro. A mãe Thénardier amava apaixonadamente suas filhas, o que fez com que detestasse a estranha, que seria a Cosette. É triste pensar que o amor de mãe pode ter aspectos abjetos. O lugar que Cosette ocupava em sua casa, por menor que fosse, parecia-lhe algo tomado dos seus, como se a menina diminuísse o ar que suas filhas respiravam. Então ela foi agarrando um ódio da Cosette simplesmente por ela existir, sendo que ela recebia dinheiro para cuidar da mulher, ela estava recebendo 15 francos por mês para cuidar da menina, e ela estava tratando a menina como lixo. E ela destratava a menina apanhava, ela vivia suja, e para todo mundo ela era um anjo que cuidava da menina que tinha sido abandonada com ela. E
né? Já odeio essa mulher, já morro de dó da Cosette. E já quero saber o que vai acontecer com o Jean Valjean. Esse vídeo deve ter ficado gigantesco. E é isso. Até semana que vem.